Valeu, meu diretor. Voltando para continuar esse papo maravilhoso com o Carlos Magalhães aí. E esse programa é o seguinte, tem que guardar com 7 chaves, porque é um programa histórico. E a gente tomou aquela água, agora vamos continuar esse papo maravilhoso. Magalhães, nós estamos falando do futebol, você começou a dar entrada no futebol. Você falou do rádio, da sua chegada ao rádio, desse amor que você tem pelo rádio, principalmente esportivo. E a gente quer saber de você o seguinte, como é que você vê o futebol sergipano? Você que tem um parâmetro enorme de 1962, quando o Confiança tinha um timaço, com o Beto, com o Debinha, e essa trajetória toda até aqui. Você tem muita história para contar e sua visão é importantíssima. Beto Ruiter também. Beto Ruiter, Mirobaldo. Fazia uma tabelinha. Daniel. O goleiro era Roberto na época. Essa confusão que eu faço, era Roberto e Roberto Cocorote. Eram a mesma pessoa, não? Não, o Cocorote é um. É um. É o pequenininho, aliás, que saltava muito. E o Roberto foi o grande goleiro quando o Confiança saiu pelo Nordeste afora, como a exemplo do Itabaiana também, com grandes conquistas. Inclusive aquela história do Ceará, né? Do Ceará. Aquela história do Ceará, eu transmiti o jogo lá do Ceará. Eu estava na rádio difusora, na Rádio Jornal, perdão, de Sergipe. Quando eu voltei do curso, terminei o curso em 63, em 63 eu estava na Rádio Jornal, com Narciso Machado, que me levou para o Rádio Esportivo. Foi vereador, inclusive. Narciso Machado, Jota da Silva e tudo. E nós peregrinamos com os clubes do futebol sergipano. Isso já depois, logicamente, de 63. Né? E o doutor Joaquim Sabino Ribeiro era o patrono do time do Confiança. Pai do saudoso Rubens Chaves. Grandes figuras. E ele era entusiasta e na época não tinha televisamento. Não é? Não tinha. A televisão chegou para nós aqui depois da Copa de 70. E eu fiz a cobertura da Copa de 70 na Rádio Cultura, né? Usando um sistema muito ainda embrionário que era não tinha Embratel. Não tinha Embratel. Era o único canal de voz que tinha aqui falando para o mundo, na Radional. E eu me lembro bem que a partir daí começou a era do crescimento do futebol sergipano. É bom lembrar que o Itabaiana, numa Copa Nordeste, foi vice-campeão do Nordeste do Brasil. Fez uma grande temporada e, veja, viajava muitas vezes em avião da FAB, avião Netuno, avião de guerra da FAB, porque era muito precário ainda o sistema de transporte de aviões. Nós tínhamos um único aeroporto, que era exatamente no antigo Aeroclube. Certo. Ali na Avenida Maranhão. Avenida Maranhão. A pista de Pissarra, em Pissarrado, e pousavam aqui os Douglas DC-3, que eram aviões oriundos da guerra, aviões de transporte da guerra, bimotores, a pistão, e também o outro que era o Curso Commander. Então, a partir daí veio a evolução do futebol sergipano. Aí você me pergunta, como é que evoluiu se não tinha dinheiro e não tinha grande estrutura técnica, mas tinha uma coisa importantíssima do futebol, o espírito do jogador, que gostava de jogar, que vinham das peladas, Eles eram amadoristas, ou seja, era um profissionalismo marrom, e aí se desenvolveu esse espírito extraordinário que chegou à projeção do menor estado do Nordeste e do Brasil como um todo a ganhar grandes partidas em grandes estádios de futebol. Carlos Magalhães, nessa época, me parece que, pela história, e você pode confirmar que você estava ao vivo a cores, me parece que as pessoas influentes de Sergipe, elas estavam mais dentro do futebol do que hoje. Sim. Por exemplo, o Confiança era presidido por Dr. Joaquim Sabino Ribeiro, o patrono. O Sergipe tinha Eduardo Abreu, que era um tabelião considerado. E essas pessoas dessa estirpe se afastaram do futebol? Veja, o futebol sergipano nasceu no Cotinguima.
E uma semana depois, quem fundou o Cotinguiba fundou o Sergipe. Uma ala dissidente. O pessoal de T. Campos fundou o Sergipe. Eu estou contando essa história porque ela me foi contada pelo meu querido avô, João Carneiro de Melo, que foi fundador do Cotinguiba, presidiu, né, a fundação do Cotinguiba. Aliás, tem uma foto no Cotinguiba que o chama de coronel. Ele nunca foi coronel. Ele era professor, né, e era guarda-livre de T. Campos. E uma semana depois criou-se o Sergipe. Foi uma dissidência? Não foi. Não? Não, foi a necessidade de estabelecer uma rivalidade dentro do futebol. Certo? Quem fundou o Cotinguiba, depois fundou o Sergipe. Mas aí ainda era remo. Sim. Ou já era futebol? Não, começou com remo, mas já tinha futebol. Já tinha futebol. Já tinha futebol. Qual era o estádio que havia em Aracaju? Você sabe? Não, diz que é o Adolfo Hollenberg. Você sabe onde é que ficava o Adolfo Hollenberg? Onde era o Ateneu, né? Não. Onde é o Ateneu? Não. É em o frente ao Carequinha, como Ateneu. é? Entre a rua de Vila Cristina, Monsenhor Silveira, Campos e Duque de Caxias. Aquela área era o estádio Adolfo Era onde Hollenberg. é hoje aquelas secretarias, Tudo, onde foi a universidade, tem ali o PSDB e tal, né? por ali na Não, Duque mas de veja bem, Caxias. a universidade ficava na Monsenhor Silveira, onde está hoje o IPS. Não é? Certo. Então aquele miolo ali era o estádio Adolfo Hollenberg. Tinha arquibancada de madeira. E eu, meninão, ia com meu avô, que era patrono do Cotinguiba, Roger Torres, ia pegá-lo na pai de Zé rua. Carlos. Meu avô morava na esquina de São Cristóvão com Itabaianinha, onde tem hoje um edifício lá, implantado. Ali era a casa do meu avô. E saía o cortejo de veículos, com foguetório e tudo, com o Roger Torres comandando, até subindo Itabaiana para chegar ao Adolfo Hollenberg. E sabe onde é que eu sentava? No banco de reserva, ao lado do meu avô, porque o patrono sentava no banco. Não é? E tinham grandes jogadores da época, Cacetão, Charuto, foi revelado naquela época. Tinha um famoso Charuto. Possante, não é? Foi um dos maiores petardeiros que eu conheci no futebol no Brasil. Perna esquerda, quando acertava na veia, no antigo estádio estadual de Aracaju, ele fez um gol em Lessa, um combinado sergipano contra o Bahia. Lessa alagoano. Da Bahia. Ele é baiano? Ele era do Bahia. Mas se consagrou em Alagoas. Não, na Bahia. Foi. Pelo Bahia. Então é outro Lessa. Não Tem é o outro. que eu tô falando. Não, futebol Tem vários. se repete. E Charuto, pela esquerda, lançaram a bola para ele, ele acertou na veia com a canhota, a bola bateu no ferrinho que tinha lá dentro do gol e ficou batendo dentro da área. E ninguém sabia o que tinha vindo. Pirricha era o juiz, correu para o meio de campo marcando o gol. Um golaço, né? Tipo os que Rivelino fez aí pelo mundo afora. Charuto foi o maior apertadeiro do futebol sergipano. Mas nós tivemos aqui grandes figuras, inclusive a revelação de Gringo, que foi do Flamengo. E foi de seleção brasileira. Foi campeão lá no Flamengo. Eu era menino, fui ver um treino de Gringo aqui. O Gringo chegou a Aracaju, era um sucesso absoluto, né? E nós não tínhamos televisão, nós tínhamos um rádio. Sim, mas com referência à titularidade da gestão. Quer dizer, naquela oportunidade, homens importantes da sociedade estavam diretamente ligados aos clubes. Constâncio Vieira foi um deles. Então, eu queria que você falasse isso. Por que antigamente as pessoas notáveis da sociedade estavam dirigindo nossos clubes e hoje é a maior dificuldade do mundo? Se fala muito em abnegado, fala muito num cara que naquela tem época, condição financeira. Os grandes empresários tinham uma atividade muito grande na sociedade. Eu tenho um cartão postal de Aracaju na década de 30, a Praça Fausto Cardoso, você está de blazer aí, as pessoas alinhadas de blazer, muitas vezes de gravata, borboleta. Eu me lembro bem da minha infância, e eu vivi essa infância muito intensivamente em Aracaju, não somente na área esportiva, porque eu era peladeiro e era jogador de tênis. Eu fui tenista da Associação Atlética antes de presidir a Atlética, que eu fiz em 66 com a grande diretoria e construímos lá o Parque Aquático. Lamentavelmente, destruíram a Atlética. Jogaram no chão. Hein? Jogaram no chão. Não, e aterraram o Parque Aquático que nós construímos
as quadras de tênis foram destruídas. A Atlética era, na década de 60, campeã absoluta de todos os esportes, de tudo. Voleibol feminino, masculino, basquete, futebol de salão, com o Geraldão comandando. Né? Zé Nilton. Geraldão, Zé Nilton era o goleiro da Atlética. Zé Nilton, Valdemir. Carlinhos. Alagoano. Grandes nomes do Estado Olímpico. A história, um pouco dessa história eu era sei. o único clube de Aracaju que tinha tênis. Porque o tênis em Sergipe começou a impropriar. No 12 Tênis Clube. Certo. Né? Meu pai, inclusive, foi tenista naquela época, impropriar. Então, a sociedade participava ativamente da vida esportiva, que era muito bom. O remo era consagrado. Aliás, houve um episódio gozado que um Leite, que comandava o remo, foi no navio Ita com a delegação sergipana participar do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro. Aí mandou um telegrama: Sergipe, terceiro colocado do Brasil. Ah, meu amigo, voltou, recepção danada. Aí perguntaram a ele, Alfredo Leite, quantos participantes tiveram? 3. Pronto, Sergipe foi o terceiro colocado do Brasil. O remo daqui se praticava ali no Rio Sergipe, na Rua da Frente. Pratica, né? Ainda. Hoje é Rio do Prado, antigamente era a Rua da Frente. Ah, era uma festa. E eu ia com meu avô. Eu sempre fui muito ligado a meu avô por ser o neto mais velho. Não é? Eu não sou o mais velho da família, sou o segundo mais velho. Então eu ia sempre com ele para todos os eventos. E daí a presença da sociedade do comando diretivo do esporte. Então, Magal, você acha que essa turma hoje, por exemplo, eu sempre fiz referências aqui ao professor Uchoa, Luciano Barreto, João Carlos Paz Mendonça, Albano Franco, Rui Vieira. Essa turma sempre ajuda o futebol, mas essa ajuda fica uma coisa como se nada acontecesse. Mas acontece que esses empresários todos multiplicaram as suas atividades empresariais. Certo. A Sergipe cresceu. Certo. É exemplo do Grupo Constâncio Vieira, né? Certo. Que o patrono desse grupo, o velho Constâncio Vieira, né? Construiu um conglomerado de empresas e de indústrias, um conglomerado vitorioso. Há pouco tempo faleceu o doutor Roberto Constâncio Vieira, filho do Constâncio Vieira. Então todos eles... Pai do Rui, do Robertinho. meu querido amigo Rui, um abraço, grande Rui. Pessoa que é extraordinária. E que continua ajudando o futebol sergipano. Sim. Ajudando. Nunca deixou. Agora, é claro que nós evoluímos. Não, isso é que acontece, Magalhães. Há uma concepção de que o presidente de clube aqui em Sergipe ainda é o antigo. É aquele que tem que estar lá, dando expediente, resolvendo problema. Na minha cabeça, que sou de uma terra onde a coisa aconteceu mais rápida do que aqui, que é o Rio de Janeiro, o presidente não precisa ser esse homem com a ocupação de estar no clube. Esse presidente, ele é representativo para congregar, para abrir as portas, porque o que o presidente de um clube tem que fazer é ter uma equipe de trabalho. É mais ou menos como você faz, apesar de você ir para o microfone, claro, ir para a linha de frente. Mas você tem uma equipe. Muito grande. Então, grande e boa, considerada. É isso que eu me refiro. Por exemplo, se o nível de uma gestão de um clube ou federação de esporte, seja a nível de professor Uchoa, Luciano da Célia, Albano Franco, as coisas vão congregar mais facilmente. O embasamento vai ser melhor. Naquela época, em verdade, o futebol era amador. Certo. Ele depois se transformou em amadorismo marrom, né? E veio a época em que Genal Tavares de Queiroz montou um clube chamado Olímpico, que era integrado por jogadores militares. Ele foi subcomandante do 28BC quando eu servi o Exército. O coronel Carmelo era o comandante do 28BC, naquele mesmo prédio que lá está, no batalhão Campo Grande. E Digenal implantou um clube com militares, que tinha também um centroavante chamado Mala. Que mala, hein? Que mala. Então, veja, o mundo mudou. E você viu o exemplo de Antônio Soares da Mota, que faço questão de citar, não é? Que conduziu o Sergipe durante muito tempo, quebrou no futebol,
porque o futebol se transformou em uma atividade profissional e as rendas não correspondiam às necessidades das equipes. Vou pedir licença a você para a gente fazer o nosso segundo vestiário. Vamos lá tomar aquela água, aquele suco. Já já a gente volta com o Magá para completar esse programa de hoje sensacional. Ribeiro Neto, famoso.